Agora a facilidade para movimentar a carreta é essa, ó. Ela está leve, né? Dá para levantar fácil. É isso aí. Já soldei essa chapa. Soldinha aqui ficou melhor. O lado de cá deu umas falhinhas, mas tá bem. Deu boa penetração. Então tá tranquilo. Agora aqui eu soldei uma bucha, né? Com esse cano aqui eu fiz uma buchinha, soldei aqui. Aí vai esse. E vai um outro pedacinho soldado aqui para essa peça movimentar. Essa peça vai movimentar a roda do que eu vou colocar na carretinha, né? Agora eu vou soldar aqui, depois fazendo as demais soldas. Eu vou colocar esse pedacinho de disco embaixo aqui para deixar uma folga. Espero que aguente, né? Aí eu deixo uma folguinha, porque não vai ter rolamento aqui. Essa rodinha ela é só para uma eventualidade, né? Então não quer dizer que ela vai funcionar, precisa funcionar 100%, arredondado, botar um enrolamento, algo assim. Vou baixar um pouquinho a amperagem, mas aqui já deu certo. É isso aí. Depois eu dar uma esmerilhada e dar uma limpada, daí ela já fica correndo perfeitamente. É isso aí. Só fazer a limpeza. Então, a chapa de meio de 5 milímetros. Aqui também é 5 milímetros. Eu fiz o parâmetro ali na máquina para chapa de 5 milímetros. Ela solda bem, tem uma boa penetração, deu uma solda boa até, né? Não deu muito respingo, eu dei uma limpada aí, mas não deu muito respingo. Ficou legal, ficou bom. Deu uma falhinha aqui no começo, mas pegar o jeito dela, né? Pegar a velocidade, né? A minha velocidade em relação à velocidade do arame ali, quando eu coloco o parâmetro, né? Isso é uma coisa que tem que ser aprimorado, né?
Isso aqui vai ser uma terceira roda para carretinha. Eu já fiz uma bucha aqui, uma solda, né? Ela não é uma bucha bem justa, porque é uma terceira roda que só vai ser utilizado em situações bem específicas, né? Ela pede apoio para a parte da frente da carretinha. Então eu estou fazendo ela aqui com o material que eu já tenho aqui. Só comprei a rodinha, né? E o material que eu já tenho aqui na oficina para fazer essa terceira roda aí, para facilitar quando ela está em carga, para manusear ela. Fiz a solda do outro lado, como mostrei antes. Agora vou fazer a solda aqui nesse encontro. Depois essa aqui vai ser soldada do lado de cá. A roda vai aqui dentro. Mas eu não devo mostrar a solda do outro lado depois, né? A roda vai aqui, porque o vídeo fica muito longo, né? Então vamos mostrar essa agora, que é o teste, né, da máquina para uma chapa grossa, 5 milímetros. E ela solda para valer, tá? Ela é boa, gostei. Vou até tirar do cavalete e mostrar aqui para vocês. Olha, dá uma escória, né? Mas não dá tanto respingo e ela dá uma soldinha bem legal, ó. Dá uma soldinha bem legal. Agora eu vou fazer a limpeza. Deixa eu ver se consigo fazer a limpeza com uma mão, que a maquininha é na bateria. Ficou boa a solda. Deu 3 poros ali, mas o vídeo aqui não mostra bem, mas eles são, deixa eu ver, eles são pequenos e não compromete aí a solda. Ela penetrou bem, ficou legal, boa, hein? Muito boa para uma solda, uma chapa grossa, muito boa. Praticamente está pronta a terceira roda, né? Terceira roda da carretinha. Eu utilizei materiais que eu tinha aqui na oficina. Essa chapa ela é 0,5. Não precisava ser tão grosso assim. A princípio eu ia fazer com a cantoneira, mas ia dar mais cortes. Aí eu percebi que tinha essa chapa. Preferi cortar ela, né? Aqui eu coloquei um tubo um pouquinho mais grosso que esse. Esse aqui é de 2 polegadas. Parede de 2 milímetros. E esse aqui, ele é um pouco mais, deixa eu ver. Ele não chega a dar 2,5. Um pouco mais de... Desculpa, 2 não, 1. Esse é 1 polegada. Eu acho que eu falei 2 antes, né? Tá errado. Esse é 1 polegada. Esse aqui é um pouco mais de 1 polegada. Ferro que eu tinha aqui também sobras. Esse aqui eu cortei as 2 beiradinhas. Então eu soldei essa na carcaça aqui da roda, né? Essa beiradinha eu soldei nesse outro tubo para ele rodar, né? Então, como eu já falei antes, eu não coloquei rolamento, nada, ele tá rodando livre. Porque isso aqui vai ser só para manuseio uma vez ou outra. Não é algo que vai ficar sendo usado constantemente, né? Só que vai me facilitar bastante. Eu olhei uma roda com regulagem e tal na internet. Lá onde eu comprei a carretinha era R$850. Na internet acha por 600, 500. Eu achei um pouco frágil e também eu gosto de fazer, então como eu tinha um material usado, eu resolvi fazer, né? Desculpa, a medida desse aqui eu agora não sei te passar exatamente, mas dá 1 polegada e um pouquinho. Eu vou fazer em centímetro, que não sou bom em polegada, tá? Já deu para perceber, né? Tem 3 centímetros, 3,3, né? Ou 33 milímetros. A parede dele é um pouquinho mais grossa, talvez uns 3 milímetros, tá? Bom, é isso. A rodinha é nova. É uma rodinha nova, eu acho que é 10. Não, 6 polegadas. A rodinha de 6 polegadas com rolamento.
como aqui é para um eixo grosso e aqui eu já tinha a chapa com furo, eu cortei ela para usar os 2 furos que já tinha na chapa. Podia até ter feito outro, né? Eu optei em colocar esse caninho. Então eu coloquei esse caninho que engata ali no rolamento, esse que engata dentro do rolamento e o parafuso que dá lá, também dá bem certinho aqui. E isso também porque o caninho é que vai ficar pegando na parede do suporte lá. Se não tivesse o caninho, ia ser a própria roda, então ela ia ficar arrastando, né? Então assim também ela vai me dar um ajuste mais preciso. Com o mesmo cano desse aqui, eu fiz esse suporte. Esse suporte vai ser parafusado lá no ferro redondo do centro da carretinha. 4 parafusos de aço, então ele vai travar lá. Eu não quero soldar nada na carretinha, podia soldar isso aqui lá, mas eu não quero soldar nada por enquanto lá. Para que isso aqui? Isso aqui é o seguinte, eu peguei também um parafuso usado que eu tinha aqui. Isso aqui vai ser colocado, essa mola que eu consegui na oficina, é de algum carro lá, um amigo meu me arrumou ela. Então eu vou colocar ela aqui. Eu não soldei justamente por isso, para uma regulagem futura. Eu vou parafusar nessa pecinha aqui, né, que tem uma porquinha soldada. E eu não quero parafusar ela, também podia fazer com um parafuso igual o original lá, né. Ó, ela, não sei se dá pra ver ali, ela passou pro lado de lá. Aí eu puxo aqui. Quando eu solto, ela trava, eu vou andar com o carro, a carretinha, e não vai desarmar. Então eu fiz um furo. Só 2 furos, um para quando ela estiver no chão, um para quando eu quiser andar com o carro, né? Então, ó, travou. Né? Aí o que eu faço? Eu puxo aqui, só que tem que forçar lá, né? Ela não tá no lugar ainda. Eu puxo aqui, ela desarma. Aí ela tá desarmada, vamos ver. Ela tá desarmada, eu posso ir arrastando, ó, armou. Aí a carretinha vai ficar, nessa posição ela vai ficar para cima e o carro vai andar tranquilamente. É um sisteminha que eu achei bem legal. Aqui em cima eu deixei esse furo, porque eu preciso... eu vou fazer uma viagem, eu não quero deixar essa roda ali por qualquer motivo, eu vou tirar ela. Então eu tiro fora essa peça. Mas para não ficar tão feio lá, eu tinha essa borboleta sobrando, para não ficar também uma ponta fina lá, que de repente alguém pode se machucar e tal. Aqui eu ainda vou cortar ela para colocar ali, né? E a porca não ficou soldada bem no centro, mas ficou no centro, mas ela ficou, quando eu soldei ela torceu um pouquinho. Então essa peça vai ficar aqui, para ficar um acabamento um pouco mais bonito. Como eu tinha ela sobrando aqui, eu também coloquei, ok? Agora eu vou passar um jatinho de areia nessas peças, pintar de prata ou só passar um zinco frio e depois eu monto na carretinha e quando eu estiver montando eu mostro como é que ficou. Então, essa chapa aqui também é uma chapa que eu tinha aqui, que sobrou. Na verdade eu ganhei uma ferragem, uns pedaços de ferro. Eu fiz um trabalho num lugar e ele tinha uma caixa lá com uns ferros parecidos com esse dentro, ia jogar fora, eu disse, não, eu levo, um dia eu uso. Então, ó, tô usando agora aqui, tudo sobrinha de ferro, dá pra ver que é usado, ó. Eu ainda vou jatear para limpar, né? Soldinhas foram feitas, lado de cá eu esmerilhei, o lado de dentro eu não vou esmerilhar, só vou jatear. Aqui da mesma forma. E aqui, essa pecinha, eu fiz assim com a porca para engatar a mola, para a mola não deslizar. Então, normalmente se faz um pino aqui e solda, né? Mas daí, eventualmente, se eu quiser desmontar, ou se a mola não der pressão, ou se um dia a mola quebrar, eu resolvi fazer assim para ficar mais fácil, né? Então, ó, só coloca ali
Eu fiz uma ponta aqui no parafuso para ele não me dar trabalho na hora de colocar na porca, né? Então ele vai estar, ó, tá vendo que a porca não, ela desce bem legal. E aqui eu coloquei esse caninho para quando eu puxar o pino, ele tem que sair todo daqui de dentro, né? Então para ele não ficar bambo, eu soldei essa pecinha, ele fica nessa pecinha, porque a mola ela vai ficar pesada, eu não vou ter que imprimir muita força para tirar ele daqui. Com a mola eu não vou conseguir tirar ele daqui, então isso também facilita, né? É isso. Eu gosto de fazer esse tipo de coisa, né? Eu também agora adiante eu vou fazer um todo para carretinha. Eu gosto de fazer esse tipo de coisa, então de repente você vai dizer, ah, mas se tivesse comprado não teria dificuldade, não iria passar trabalho ou algo assim. Mas na verdade não é nem questão de trabalho. Eu gosto de fazer de criar algumas coisas. Eu não sou expert, né? Mas a gente vê alguém fazendo ou imagina alguma coisa. Então isso aqui já tem uns 4 meses que eu decidi fazer. Pesquisei na internet as rodinhas para comprar e tal, para ver como é que era. Eu ia fazer com uma rosca sem fim aqui também, mas resolvi não fazer. Resolvi fazer pelo sistema mais simples e também porque eu gosto de realizar essas coisas, né? E vai sair muito mais barato, né? Eu paguei R$ 44 na rodinha, mais uns R$ 4 no parafuso, agora eu não lembro bem, com a porca. E tem o meu trabalho, mas o restante é material usado que tinha aqui, que não iria ser utilizado especificamente em outra coisa. Então foi só mais a questão de bolar, de planejar, não desenhei nada, fui criando, né, na minha cabeça, fazendo. Conforme vai soldando, fazendo, cortando, fui montando. Eu, a princípio, iria colocar aqui um parafuso, para colocar uma bucha aqui, uma arruela, daí parafusar, para se um dia precisasse trocar esse eixo ou alguma coisa desse tipo, seria só desparafusar e tirar. Mas resolvi não fazer porque aqui a solda, como a solda é só nesse lado, então se um dia eu precisar, eu passo aqui a máquina, corto, tiro fora, depois soldo uma outra arruela, né? Então eu achei por bem fazer já ela fixa aqui. Eu creio que é isso. Estamos aí com as peças jateadas, dá um trabalhinho, né? O jatinho ele é um pouco mais fraco, quer dizer, ele precisa de uma areia bem seca, bem peneirada, uma areia mais fina, e de uma boa vazão de ar. Então meu compressor é 10 pés, eu sinto que em determinado momento ele trabalha direto, daí eu paro um pouco, né, para não esquentar demais. Mas tirou bem o material, né? Onde era solda ali ficou bem limpo. O ferro já era galvanizado, né? Um ferro que já era galvanizado e foi pintado. Aqui limpou bem. Ela era uma peça azul, ela ficou no ferro. Limpou bem a solda também, ó. Aqui ela era pintada de azul, ficou no ferro. Aqui eu tinha dado uma esmerilhada, né? Mas daí eu dei só uma passada também, pouca. Aqui também ele ficou limpo, ele era enferrujado. Essa peça aqui também, aonde tinha muita tinta, eu não fiquei forçando porque a tinta tá boa, eu tirei o ferrugem. Então, ó, limpou, né? Ficou legal. É isso aí, não é um jato para serviço grande, né? Essa porca era bem enferrujada, se vocês lembram, ó. Ela ficou limpa. Onde foi feita a solda, escória de solda e ferrugem, né? Que não seja tão incrustado, ele limpa bem, né? Onde é mais incrustado tem que passar a lixadeira, porque senão é um tempo muito grande despendido para fazer o jateamento. Não é um jato para coisas grandes também, né?
Mas ele me serviu. Eu já fiz outros já jateei em outros momentos, ele me serviu. Hoje, eu também, o que me atrapalhou é que a minha areia está um pouco úmida. Daí ele entope um pouquinho, né? Então, talvez no vídeo viu ali que eu chacoalhava um pouco aquela mangueira lá, aquele pino onde fica a mangueira para a pistola, porque ela entupia. Então, também tem isso. Eu fiz um jateamento de um outro ferro, acabei não postando no canal, eu perdi o vídeo de um serviço que eu fiz. Foi bem legal, ele foi melhor, mas a areia era bem mais seca e bem mais fina. Agora eu vou vou passar a tinta e quando eu for montar, eu mostro a montagem e mostro ele pronto. Vamos à montagem da terceira roda da carretinha. Tem um barulhinho aí de fundo, não sei se está saindo no áudio, no vídeo, que é um vizinho que está com música, né? Mas eu acho que vai dar pra gente fazer. Eu comecei a fazer a montagem e não deu certo, né? Porque eu trouxe o parafuso errado, aí fui lá trocar o parafuso. Então, basicamente, é uma novidade tanto pra mim, porque eu não testei antes de colocar aqui. Opa, essa aqui vai ficar no chão. Ela ficou um pouquinho pesada, né? Porque eu usei uma chapa que eu já tinha na oficina. E é uma chapa bem grossinha. Eu soldei isso aqui para não entortar essa chapa, embora ela tenha uma boa parede, mas ela não encosta a princípio ali, né? Ela fica longe ainda aqui. Mas eventualmente na hora que eu forçar aqui o parafuso, é um parafuso de aço, com porca travante. Se der algum problema, se entortar, ela não vai torcer demais, né? Vai ficar bem encostadinho. Esse aqui já vai mais fácil. De cima vai ficar bem encostadinho. Aqui também eu tenho que deixar uma distância para puxar. Essa distância aqui tá boa. Porca travante. Do lado errado não, né? Então, como eu já falei no vídeo, eu fiz isso aqui com material que eu tinha aqui. E eu fiz uma das necessidades é movimentar essa carreta. Como eu guardo ela aqui dentro da oficina, por muitas vezes eu tenho a necessidade de movimentar ela. Então não preciso ficar levantando para botar para rua, né? E ficar fazendo força desnecessária. Eu vou só fazer ela ir para frente e para trás, rodando ela, né? E a outra coisa, que foi vamos dizer assim, o que mais motivou, é a porta da Saveiro. O original é aqui. A porta da Saveiro batia bem em cima. Então, se ela está um pouco torcida, a carreta onde eu estaciono, ela batia em cima da porta. E aí houve a necessidade então de eu fazer essa mudança. Agora eu botar ela na posição certa. Aqui. Fazer o ajuste. Eu vou encostar o parafuso um pouquinho. E vou testar a roda. Aqui o parafuso encosta no suporte onde a roda vai engatada, então eu não preciso a princípio uma chave para ali. Embaixo ele não encosta, nós vamos pôr uma chave que não deu certo. Eu vou pegar uma chave de boca, uma 14 de boca. Vamos ver se ela não ficou meio fora. A princípio ela vai dar um bom aperto. Claro que eu ainda não apertei, né? Mas eu quero ver se ela fica mais ou menos alinhada. E agora vem a etapa um pouco. Ela vai dar bem no ângulo. Deixa eu mudar. Essa mola ficou com bastante pressão.
É isso aí. Não sei se dá pra ver aqui o furo que vai pegar nesse eixo. Ó, travou. Ficou fácil de movimentar, ela ficou um pouco abaixo da bola aqui da saveira, mas eu deixei ela alinhada, carretinha alinhada. Então eu levanto aqui, mesmo assim ela ainda fica um pouquinho no chão, mas não fica forçando, então eu posso fazer o travamento aqui. Ficou dentro daquilo que era esperado. Agora aqui faço o acionamento para destravar, levanto ela, travou. Ela vai andar assim. Ainda estou estudando uma possibilidade de fazer aqui uma trava para essa roda ficar reta, porque ela ficando reta, eventualmente, se passar num quebra-mola aí, que eu acho que não vai acontecer, e ela for encostar no chão, ela roda, né? E se eu deixar ela solta, ela pode estar do lado. Se bem que se ela estiver solta também, ela vai ficar com mais mobilidade, né? Diz aí no vídeo o que você acha. Prender ou deixar solta? Então, eu usei o material que eu tinha na oficina e dá para pôr uma roda um pouco menor. Eu optei por essa e daria para botar aqui, fazer uma roda um pouco menor. Isso aqui um pouco menor, ela ficaria um pouco mais suspensa, né? Aqui eu ainda tenho essa possibilidade, por isso eu deixei isso aqui mais para cima, porque se eventualmente ela me atrapalhar no trânsito, eu corto aqui, faço um furo aqui, põe uma roda menor. Existe uma roda igual essa aqui, um pouco menor, lá onde eu comprei tinha, mas eu optei em comprar essa aqui porque eu quero algo mais robusto, né? Então o sistema é esse, puxa, aí tem que mexer a roda para ela descer, né? Aqui eu só vou mexer, ó, voltou a trava, ela já ficou travada. Então no andar com a carretinha não vai soltar essa mola, ela ficou com bastante pressão. E aqui ela ficou travada no chão, mas com um certo alívio. Dá para prender aqui a trava, né? Dá para já fechar essa trava. Ela já ficou travada, não ficou forçando para cima. Aqui eu tenho uma peça que eu tenho que achar, que eu mostrei no vídeo, que é uma borboleta dessa aqui, que vai parafusada aqui em cima para dar um acabamento, né? Eu optei assim também, botar uma porca aqui. E é isso. Agora eu vou fazer o aperto aqui, mas paro de filmar já. Obrigado aí por assistir. Comenta aí no vídeo se faria assim, se faria diferente. Desengatei ali da Saveiro. E agora a facilidade para movimentar a carreta é essa, ó. Ela está leve, né? Dá para levantar fácil. Então aqui ela ficou com essa folga, como você vê. Eu falei no vídeo que não foi feito embuchamento em torno, nada, né? Eu só usei o material que eu tinha. Então esse caninho que ficou por fora para trava, ele podia ser uns 2 milímetros menor para não dar esse balanço. Mas isso aqui é a mesma função que teria aqui o original, que é só um pezinho de aço, com um acréscimo de que eu vou movimentar aqui dentro. Na rua ou onde for que eu tiver com ela, mesmo que ela esteja com a carga dela, que nunca é uma carga muito grande, no caso, não muito pesada, né? Não muito grande, muito pesado. Eu vou carregar ferramentas e coisas menores, ou entregas dos serviços que eu faço. Normalmente não é muito peso. Se precisar, eu posso movimentar a carreta sem ter o trabalho de ficar fazendo um esforço grande, né? Ó. Só que, claro, agora eu preciso ter comigo um calço, um cepo, alguma coisa assim, para calçar as rodas, né? Porque se tiver um aclive, um declive, eu vou precisar calçar as rodas antes de desengatar ela. É isso aí. Gostei do resultado. Eu acho que ficou bom dentro daquilo que eu me propus, dentro daquilo que de fato eu queria e aquilo que eu planejei, né?